Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém, igreja? Bom, quantos estão sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? Dá um glória a Deus de crente aí. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Marcos, no capítulo 5. É um prazer estar aqui, irmãos. Nosso pastor Henrique, essa igreja. Estamos pregando na congregação Santíssima, né? E uma noite de glória ali, eu saio dali muito renovado para a glória e a honra do Senhor Jesus. E hoje Deus nos deu uma oportunidade, através do nosso pastor, de estar aqui ministrando uma palavra aos irmãos. E é uma honra, e desde já trago o abraço do nosso pastor para vocês, nosso pastor Henrique. Amém? E estou sentindo Deus aqui nesse lugar desde o momento que eu cheguei. Há uma presença aqui. Eu deixo falar para você uma coisa, como é bom estar num ambiente em que a presença prevalece, você não precisa estar dando glória porque o pregador ou o pastor pede. Porque fazer você dar glória a Deus é muito fácil, sabia? Posso provar para você, quer ver? Eu viro para o irmão que está ao seu lado, de forma descontraída, fala para ele assim, ó, se você não der glória a Deus, a minha prova vai passar para você. Tá vendo como é que o crente dá agora rápido? Apertar. Mas o ambiente aqui é completamente diferente. Sabe por quê? Porque eu estou ali exaltando o nome do Senhor enquanto o céu está derrotando o inferno nessa noite. Cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Não é porque é o pastor que está pregando. É porque enquanto você, por um motivo ou outro, está passando por uma prova, você está aqui adorando o nome do Senhor. Amém? Então, rapidamente, Marcos capítulo 4, versículo 40. O texto vai dizer assim, um texto muito conhecido, vai dizer assim, e disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Olha o versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, igreja? Você pode tomar o seu assento, mas senta dando. Eu agora estou dando glória sem passar a prova para o outro, viu, pastor? Irmãos, o texto que está em apreço, aliás, a campanha, eu já tinha lido essa passagem, mas nunca me atentado ao versículo 4, ao qual o pastor foi usado para dar título a essa campanha. E o pastor ontem me lembrou, e eu confesso aos irmãos que eu achava que eu estava no último dia. Aí ontem um pastor, Vaza, tu tá lá amanhã, aquele jeito do nosso pastor, né? Fica ligado, hein, varão? Tu tá lá amanhã, hein? Aí eu, amém. Deus está no controle. E quando ontem e hoje eu parei para fazer um devocional, orar ao Senhor, e eu falei, Senhor, que palavra é essa? Eu sei que alguns pregadores já tiveram aqui nos últimos 5 dias, né? Hoje é o 6º dia, nos 5 dias, e automaticamente aplicaram uma palavra ao teu coração e você saiu daqui renovado. Mas eu retentei esse versículo 4 da campanha, ao qual ele pergunta, em quem você tem essa confiança? Em quem você está depositando esse tipo de confiança? Senaqueribe está bem confiante que vai invadir Judá e vai destruir a cidade de Judá. Bom que o rei Ezequias não está usando de artimanhas, de uma campanha, de rótulo, mas está confiando num Deus que escolheu a nação dele para ser eleita.
Independente da luta que você está passando, da provação que você está passando, não esqueça, é o Senhor, é você que o Senhor escolheu para poder prevalecer em meio a esse propósito, para que Ele te chamou, possa se concretizar na tua vida. E eu fiquei perguntando ao Senhor, Senhor, que mensagem o Senhor quer falar ao nosso coração? Fala o meu primeiro para que eu possa compartilhar com a tua igreja. Em alguns minutos eu queria compartilhar essa passagem com você. O livro de Marcos vai relatar a passagem de Jesus quando ele está atravessando o mar da Galileia, um barco, e uma grande tempestade vem em volta desse barco. Automaticamente você já sabe a história. Quando essa tempestade vem, os discípulos amedrontados vão acordar Jesus. Jesus automaticamente olha para aquela situação, estende a mão, repreende e diz: mar, vento, aquieta-te. E os discípulos, como nós lemos no versículo 40, vai dizer assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que tem o poder de acalmar o vento, acalmar o mar, e em instantes ele lhe obedecer? E eu fiquei pensando, e eu fui lendo um pouquinho mais à frente. No mesmo livro, mas no capítulo seguinte, Jesus está entrando numa cidade de Gadara. E lá tem um jovem endemoniado. Um jovem gadareno que está endemoniado. Agora, olha só que interessante. No capítulo 5, do versículo 6, quando ele chega na cidade de Gadara e aquele jovem avista Jesus, o demônio vai falar assim para ele: quando ele viu Jesus de longe, Marcos capítulo 5, versículo 6, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, Deus, que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem em espírito imundo. Pastor, o que você quer dizer? Quer dizer que no capítulo 4, meu pastor, nós estamos vendo discípulos que andam com Jesus, que estão no mesmo ministério de Jesus, mas não reconhecem Jesus. E no capítulo 5, quando Jesus chega a Gadara, o demônio, ao ver Jesus, consegue dar legitimidade a ele, dizendo: tu és o filho do Deus vivo. Tem gente que já está pegando. Eu falei para você que vai ser rápido. Só que quando eu vejo a situação de Ezequias não está contando com a força das suas vestes. Ezequias não está contando no poder da sua coroa, porque o pastor já falou para a gente aqui, ele rasga as suas vestes. Ele está dizendo assim, a minha posição agora não é importante, mas o que eu carrego comigo vai fazer a diferença no meu reinado. Porque o inimigo das nossas almas não está preocupado com aquilo que você está conquistando. Ele começa a se preocupar com aquilo que você anda renunciando. Porque o inimigo não quer saber com o que você ganha. O inimigo não quer saber, com todo respeito, as bênçãos que estão preparadas para você. Porque as bênçãos do céu são uma consequência da vida que você leva com Deus. O reino, as bênçãos vão chegar para você mediante uma vida que você leva com ele. Ezequias sabe, no texto da campanha, que Senaqueribe está afrontando, tem um grande exército, mas há um Deus maior do que qualquer exército, e maior qualquer potestade maligna. E que ele está dizendo assim, eu rasgo as minhas vestes. Você lembra de Davi? Você lembra do seu antecessor Saul? Quando Saul é confrontado pelo profeta, olha só que interessante. Samuel vai dizer assim: Saul, você desobedeceu, não é isso? Meu espírito já não está mais com você. A preocupação de Saul é saber quem vai ficar no seu lugar. Quando Davi comete um pecado parecido, mesmo pecado mais ou menos, ele vai dizer assim, Natan vai dizer para ele: olha, esse homem que pecou é você. Davi vai rasgar as suas vestes, pastor Henrique. Ele vai rasgar as suas vestes e vai escrever o Salmo 51, dizendo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Olha a preocupação de Davi: não me lances fora da tua presença. Alguém que está preocupado com a coroa está dizendo assim: Deus não está mais comigo, mas eu estou preocupado com quem vai estar no meu lugar. O outro não quer saber qual a posição está no seu reinado. Ele não quer mais perder a presença do Espírito Santo na sua vida.
Porque um está preocupado em dizer assim, eu sei em quem eu confio, eu sei quem é o Deus da minha vida, porém Deus está mandando dizer para alguém aqui nesta noite, quem é você em meio à adversidade? Quem é você em meio à crise? Porque os discípulos dentro do barco estão perguntando, meu Deus, quem é esse Jesus? Senhor, quem é esse? Eu não sabia que ele estava na proa do barco e que tinha tanto poder, mas eu ando com ele, eu sei que ele pode fazer, mas eu ainda não tenho fé. Quem é esse que anda comigo? Com todo respeito, eu tenho 30 anos de evangelho, mas ainda não sei quem é Jesus. Tem gente que tem 70 anos de evangelho, mas ainda não conhece quem é o Cristo da sua vida. E Deus está falando para você assim, ei, eu estou te chamando para um relacionamento. Nesse mesmo texto, você podia perguntar por que tanto barco naquela praia, o de Pedro foi escolhido. Simples, porque é o teu barco que ele quer viver grandes experiências contigo. É do teu barco, é na tua vida que ele quer viver grandes experiências com você. E Deus está te chamando nessa noite através dessa campanha. Deus está te alertando através dessa campanha para dizer assim, ó, eu não me importo com posição, mas aquilo que você carrega influencia o ambiente. Aquilo que você tem com você influencia. A presença do Espírito Santo influencia o ambiente. E você crê que ele está aqui nessa noite? Dá um glória a Deus de crente aí. Jesus está no nosso meio. Ele teve poder para parar a tempestade? Sim. Ele tem poder para curar enfermos? Sim. Você quer ver mais um exemplo? Jairo, no versículo seguinte, no capítulo seguinte, Jairo está com a sua filha doente e chega diante do mestre e vai dizer para ele, mestre, por favor, preciso que o senhor venha à minha casa, porque eu tenho uma filha, uma serva doente, algumas versões vão dizer. E quando Jesus está a caminho, olha só que interessante, Jesus poderia curar da onde ele está e dizer, pode ir, a tua filha está curada. Mas não, Jesus está dizendo assim, ó, eu vou pousar na tua casa. E no decorrer do caminho, imagina Jairo, porque Jesus está numa marcha para Jesus praticamente, porque ele está a caminho da casa de Jairo, e o texto vai dizer que tem muita gente acompanhando ele. E no meio do caminho, Jairo já pediu a Jesus. Jesus está a caminho da sua casa. No meio do caminho, aparece uma mulher com fluxo de sangue. Amém? Amém? Você imagina, agora eu te pergunto uma coisa, quem pediu primeiro, Jairo ou a mulher? Quem pediu primeiro, Jairo ou a mulher? É dizer, quando você está esperando a tua bênção, a do irmão chegou primeiro? Ou então eu te pergunto de novo nessa noite, quem é você em meio à adversidade? Quem somos nós ainda quando a bênção não chega? Eu adoro a Deus pelo que Ele me dá, eu adoro a Deus pelo que Ele é na minha vida. Imagina Jairo, pastor Henrique, vivendo uma situação de resiliência, porque ele precisa se reinventar em meio àquela situação. Meu Deus, Jesus parou, o que essa mulher quer? Aí Jesus para, a mulher toca na orla do vestido, ela é curada. Agora vai chegar a minha vez. Jesus continua. Só que quando o milagre de Jairo está quase chegando, alguém fala para ele assim, ó, para que atormentar o mestre? A tua filha já morreu. Para que atormentar o mestre? A tua filha já morreu. Ele está falando assim, ó, a pergunta que você está me fazendo é a mesma da campanha do pastor Henrique, se ele estivesse aqui. Em quem você tem tal confiança? Em quem você está confiando? E ele está dizendo assim, olha, eu já esperei até aqui. Eu já vi uma mulher ser curada do fluxo de sangue. Eu quero pelo menos que ele vá à minha casa. Porque enquanto Jairo está na presença de Jesus, a morte está rondando a sua casa. E o pastor falou aqui, ó, tem maldição sendo quebrada aqui nessa noite. É muita profecia para pouco, glória a Deus, que o pastor falou aqui, ó. Tem maldição sendo quebrada aqui nessa noite. Talvez a tua preocupação é ganhar algo da parte do Senhor, mas na realidade o que o Senhor quer fazer é transformar o teu ser. Que a nossa preocupação é sempre receber bênçãos. Como o pastor disse. E aí? E depois disso? Como é que eu posso reverberar isso? Como é que eu posso compartilhar essa unção com alguém? Porque o Senhor te chamou não para te promover a um status de alguém na igreja, mas para que você seja um multiplicador da unção que Ele colocou na tua vida.
E aí Jairo continua, não é isso? A história você já conhece. Jesus fala assim, ó, quem não é do ministério, sai, tira da tua casa. Tem gente blasfemando, tira. Quem conhece, quem anda comigo, quem sabe quem pode resolver, entra para dentro de casa. Chama só esses dois, porque eles sabem quem eu sou. Eu vou repetir você dando glória a Deus de crente. Deus só está chamando para quem entrar na casa, pastor Henrique. Quem sabe quem ele é. Amém. É muito simples. Você está desesperado com essa situação, eu sei. Uma campanha dessa parece até um clichê. Não, é a porta aberta. Não, não. Sabe qual é o teor dessa campanha nessa noite que eu estou falando de dizer? É transformação do teu caráter. É moldar o caráter de Cristo em você. Ter fé em quem pode resolver. Você lembra da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Você lembra? Você lembra? Jesus acaba de pregar. No Evangelho de João, se eu não me engano, vai dizer assim, ó, e o Senhor sabe o que deve ser feito, mas quer saber que atitude os discípulos vão tomar. E em toda hall de amigos, na tua comunidade cristã, no seu trabalho, ou até mesmo no teu ministério, vai ter 2 discípulos como Filipe e André. Filipe vai falar assim, ó, tem muita gente, Jesus, para alimentar. Tem muita gente para dar de comer. Só que tem alguém que está do lado andando com Jesus, dizendo assim, ó, eu sei quem ele é. Eu sei quem pode resolver. André vai dizer assim, Senhor, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Tem um menino aqui. O que você vai fazer com esse menino, André? Eu vou levar para quem sabe resolver. Eu vou levar para quem pode resolver. Com todo respeito, para de contar os teus problemas para quem não tem nada do Senhor para resolver. Para de contar os teus problemas para quem não tem de Deus para acrescentar na tua vida. Porque tem pessoas que não querem orar por você, querem saber o que você está passando. Posso ouvir um glória a Deus ou entalou glória da igreja? Porque tem pessoas que não querem te ajudar em oração, querem saber simplesmente o que você está passando. E é aí que o caráter do Senhor entra em vigor na tua vida. Quem é você em meio à tribulação? Quem é você em meio à tempestade? Quando Jesus acorda, ele repreende a tempestade. Quando Jesus chega em Gadara, o inimigo reconhece e dá legitimidade a ele, dizendo, tu és o filho do Deus vivo. Ou seja, quem anda com Jesus não sabe quem é ele, mas o diabo, o inimigo das nossas almas, sabe? Eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso transformar isso no meu ministério. Tem pessoas regredindo no meio do caminho porque não acreditam no que Deus pode fazer na tua vida. Tem pessoas que estão regredindo no meio do caminho. E olha só que engraçado, pastor Henrique, vê se o senhor me ajuda. Se você chega a 50% do caminho e você regride mais 50%, você não andou 100%? Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Então, por que voltar se você pode prosseguir? E tem alguém dizendo assim, ó, olhe para o alvo, sou eu, Jesus Cristo. Talvez não é uma palavra para você voar, como diz os irmãos, mas é uma palavra para você refletir. E eu fiquei olhando, Senhor, que palavra é essa? Eu falei, não, eu vou falar contigo primeiro. Sou casado há 22 anos. Minha esposa não está aqui porque saiu tarde do trabalho. E no início do nosso casamento, o Senhor nos colocou muito à prova com relação a esse tipo de prova, a esse tipo de texto, a esse tema que está nessa campanha. Quando nós casamos, nós fomos morar num quintal, numa casa emprestada, porque não tínhamos condições. E nessa casa, 99,9% das pessoas eram da Umbanda, Candomblé. E só nós éramos servos do Senhor. E eu tinha feito um propósito depois de casar e falar, Senhor, me ajuda porque isso é uma nova etapa na minha vida. E quando nós chegamos lá, todo o quintal era de Umbanda. Nada a ver com religião, tá, irmão? Contra, nada. Nós lutamos contra a potestade do inferno, amém ou não amém? Mas pessoas te observam. Pessoas querem saber que tipo de pessoa é você em meia prova. Que tipo de pessoa é você em meia crise. Quando nós estivemos na primeira semana naquele quintal, minha esposa me acorda 4 horas da manhã. Meu filho mais velho está com 21 anos. Isso há 21 anos atrás, ele era meses de nascido.
Quando ela me acorda, fala, meu filho, levanta. Porque, não sei se você acredita, mas eu estou vendo um diabo olhando aqui para dentro, querendo entrar para dentro da nossa casa. E a nossa casa era a última lá do quintal. E eu falei, com sono, né? Levantei, 3 horas da manhã, o pequenininho acordava de 2 em 2 horas, você imagina a cabeça do homem. Não vou orar com sono, porque senão começa a orar. Senhor, abençoa o inimigo da minha vida. Porque não dá para orar com sono. Já tentou orar com sono, irmão? Não faça isso, porque tu vai pecar. Nunca faça isso. Eu só me lembro, pastor Henrique, de dobrar o joelho na cama com muito sono e falar, Senhor, cobre a minha casa com teu sangue. A partir de hoje, nós estamos aqui como teu servo. Essa casa, se foi oferecida, como foi nos avisado, aquela casa lá, nós quebramos uma árvore e levantamos ela para fazer algumas oferendas. Eu falei, Senhor, essa casa agora, cobre ela com teu sangue. E na primeira semana acontece isso. No dia seguinte, conversei com a minha sogra. E ela era a mãe de santo daquele terreiro. E eu falei, aconteceu isso. Ela esboçou um sorriso. E falou assim, não, sério mesmo? Sério? E ela falou assim, pô, senta aí, vamos tomar um café. Vou te explicar uma coisa. Ontem aconteceu um fato inusitado na nossa sessão. Nós estávamos lá e como vocês, cristãos, gostam de orar ao Senhor para que Ele possa visitar os seus entes queridos, nós também pedimos aos nossos guias, aos nossos santos, para que possa visitar, pedir para visitar os meus netos, visitar meus filhos, pedir para visitar a minha casa. Só que ontem aconteceu um fato inusitado de madrugada. Quando nós estávamos na minha sessão, uma entidade se levantou dizendo assim, ó, eu já fui no teu quintal todo, só naquela casa que eu não posso entrar porque ele não deixa. Baixorei calamanda. Faz isso. E tem gente que ainda duvida do poder de Deus. Quem é esse, pastor Henrique, que até o vento e o mar lhe obedecem? Não estou nem focando no milagre. Estou focando nos discípulos que não conhecem quem está no mesmo barco. Aí, olha só, pastor Henrique, no mesmo quintal, a prova chegou, amigo, financeira. E aí? Quem mandou casar cedo sem se preparar? Eu falei, Senhor, já que tu me colocou aqui, tem pecado que Deus não tem nada a ver. A culpa é sua, tá bom? Posso ouvir um glória a Deus ou entalou glória? Porque tem gente que fala, Senhor, me abençoa, o rato devorador está entrando na minha casa. O rato devorador está falando assim, a culpa não é minha não, tá? Que se eu for lá, ele vai pedir dinheiro emprestado. Eu nem estou lá. Com todo respeito, hoje eu profetizo uma unção de administração dentro da tua casa. Uma unção de administrador, uma unção que estava na vida de José, na tua vida, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Agora que a crise chegou, olha para cá. Nada para comer, nada. E nem para alguém pedir emprestado. Você já passou por isso? As pessoas que já te ajudaram não tinham mais para te ajudar. E tem gente observando de outra religião dizendo assim, agora eu quero ver como é que vai sair essa situação. E eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu não tenho mais para quem pedir. Entra com providência na minha casa. E eu, Senhor, nessa oração eu quero repetir o que aconteceu semana passada. Cobre a minha casa com teu sangue. Você lembra da passagem da última praga do Egito? Era o anjo da morte, amém ou não amém? Porque a ordem é colocar a marca do sangue no umbral da porta. E tem gente enfatizando que o anjo só não entrou porque viu a marca. Não. Com todo respeito, eu te provo isso. Só tem a marca no umbral da porta porque dentro da casa havia um cordeiro. Deve dar um glória a Deus de crente aí. Pastor, não é a marca no umbral da porta que fez o anjo da morte, é porque se tem sangue no umbral, é porque dentro da casa tem um cordeiro. Alguém acredita que o Cordeiro Santo está aqui nessa casa nessa noite? A presença que você carrega influencia o lugar. A presença que você carrega influencia o lugar. Conheça quem é o Deus da tua vida. E quando eu acabei de orar,
Meia hora depois, a mesma sogra, a mesma avó da minha esposa conversou comigo sobre o que aconteceu com ela no centro de Macumba, atendeu um jovem na porta da minha casa, na porta do nosso quintal. Pois não, a Gleice e o Valmir se encontram? Falei, sim. Posso te ajudar? Não, é só com ele, a senhora pode chamar? Ela olhou, estranhou, eu falei, tem um rapaz chamando aí fora, não sei o que é. Quando eu cheguei lá no portão, eu falei assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu estava em casa. E do nada o Espírito Santo falou ao meu coração para separar essas compras aqui e entregar na tua mão agora. E eu falei, irmão, jovem, era um jovem, tá, irmão? Do grupo jovem. Eu falei, jovem, a sua mãe sabe disso? Ela sabe, porque antes do Espírito Santo falar comigo, falou com ela primeiro para arrumar mais coisas para trazer para vocês. Você pode aplaudir a Jesus porque ele merece? Não. Se é para aplaudir a ele, aplaude dando glória a Deus ao mesmo tempo. Você consegue? Não. Vou te dar 5 segundos para você aplaudir a ele. Vai. 5, 4. Vai. Enquanto você aplaude e glorifica, ele está indo na tua casa. Enquanto você aplaude e glorifica, ele está te demonstrando quem é ele na tua vida. Labandar, chore, calabandar, saio. Ne mando, calabacho, ne calabandarabacho. Ne mandacho, ne calabandaraço, ne mando. Tem gente falando isso não acontece em pleno século XXI, que não acontece porque a tua fé está lá embaixo. Você não acredita mais em milagres dessa natureza. Se ele fala na sua palavra, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não vai passar. Se lá no Antigo Testamento, Ezequias está provando do poder de Deus, no Novo Testamento os discípulos estão vendo o que o Senhor pode fazer. No Novo Testamento, alguns milagres de Jesus estão sendo comprovados através de livros. E em pleno século XXI, Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda faz milagre. Deixa eu te dar um detalhe mais do quintal que eu morei. Metade do quintal hoje já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. De uma semente, pastor Henrique, que foi plantada há 22 anos atrás, por isso, porque a palavra dele não passa. Eu e você passamos, eu e você falhamos, mas o Senhor não falha conosco. Tem doenças sendo vencidas aqui nessa noite. Tem vida financeira aqui sendo restaurada aqui nessa noite. Tem problema de opressão aqui que está sendo jogado por terra aqui nessa noite. A tua família está sendo visitada em nome de Jesus, mas você precisa acreditar. Parar de acreditar em prosperidade da teologia. Nós estamos pregando num Deus que dá presente, mas num Deus que transforma pessoas. Num Deus que transforma vidas. O Evangelho não veio socializar ninguém, ele veio te confrontar, meu querido. Para provar que ele é o verdadeiro Deus na tua vida. Mas eu ouvi uma palavra, sabe, pastor? Eu deixei o Evangelho, pastor Henrique, porque eu congreguei com o pastor Henrique há um tempão, eu deixei porque eu não gostei, porque mudou. Ei! A quem você está procurando? Se você sai da igreja por causa de pessoas, você nunca esteve nela por causa de Jesus. Posso ouvir um glória ou entalou de novo, glória? Se você saiu da igreja por causa de pessoas, você nunca esteve dentro dela por causa de Cristo. E às vezes cai numa terra onde você está sendo mal alimentado. Eu louvo a Deus, pastor, porque temas como esse não prometem bênçãos, mas confrontam o nosso ser. Eu estou com uma campanha às quarta-feiras, pastor Henrique, dizendo curados para curar. Eu falei, Senhor, o que a gente faz? Quem eu chamo? Não, eu vou te dar determinação. Mas eu vou te falar uma coisa, isso eu orando a Deus. Para de se preocupar com igreja cheia. Porque eu vou mandar pessoas que precisam ser curados. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Nós temos de 5 a 10 testemunhos já para dar no último dia da campanha. De pessoas transformadas. De pessoas restauradas. E Deus está abençoando, eu sei, mas antes essas pessoas estão curadas. Estão libertas.
Pessoas que ouviram mensagens que não confrontaram, mas massagearam o seu ego, mas massagearam o seu pecado. E Deus está falando assim, ó, olha o inimigo perguntando, em quem você tem certa confiança? E na realidade os discípulos dizendo assim, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E aí, irmã, lá em Marcos, o diabo vai falar assim, ó, já vieste nos atormentar? Ó, tá vindo o Cristo ali, o Filho do Deus vivo. Tá vindo o Cristo, o Filho do Deus vivo ali. Já é o tempo, Senhor, de tu nos atormentar? Ei, esse papel não é do diabo, de reconhecer que ele é o único e suficiente salvador da nossa vida, porque ele já está derrotado. Esse é o nosso papel. Além de viver experiências com ele, começar a ganhar vidas através dele. De se transformar pessoas através dele. Jesus está aqui nesse lugar, querido. Eu creio no poder da oração e ele está aqui nesse lugar. Eu creio que ele está aqui no nosso meio. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Eu vou te dar alguns segundos para você adorar a Deus aí. Eu vou dar alguns segundos para você adorar a Deus aí. Eu disse que não ia me estender nessa mensagem, mas eu precisava ler esse versículo ao Jesus acalma a tempestade e vai dizendo, alguns discípulos estão dizendo assim, quem é esse? Quem é ele? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, você anda com Jesus, você participa de congresso, você faz parte de departamento, mas ainda não reconhece o poder dele na tua vida. Está na hora de isso ser transformado, meu querido. Está na hora disso mudar. O Senhor chamou você para uma determinada obra e é você que ele escolheu. Tem um pastor, eu sei, mas está na hora desse pastor ver quem está do lado dele dizendo assim, ei pastor, estou contigo e não abro. Alguma palavra te confrontou? Alguma palavra te oferiu? Seja curado hoje em nome de Jesus. Seja curado nessa noite em nome de Jesus. Talvez foi do altar que você ouviu e você decidiu parar. Você perdeu credibilidade totalmente naquele que pode fazer na tua vida. Mas hoje essa maldição está sendo quebrada em nome de Jesus. Hoje essa maldição está sendo quebrada em nome de Jesus. Ele está aqui no nosso meio. Quem pode adorar a ele aí? Pastor, você continuar lendo o capítulo 5, pastor Henrique, olha que interessante. Ele não expulsa o demônio? E fala muito sobre isso, nós estamos falando aqui pessoas que estão machucadas. Pessoas que perderam a fé no quem pode fazer. Quando Jesus expulsa o demônio, o que o demônio fala? Olha, me permita, olha para cá, me dá sua atenção, por favor, já vou encerrar. Ele fala assim, nos permita entrar nessa manada de porcos. Não é assim que ele fala? Nos permita entrar na manada de porcos. Quando o diabo toma posse daquela manada de porcos, que são muitos, eles saem correndo, o que acontece? Eles se jogam no precipício. Olha só que interessante. Quando eles acontecem isso, as pessoas veem o homem curado, mas também ficam sabendo que aquela grande manada de porcos se suicidou. Ou seja, se havia uma manada de porcos, havia um pastor apacentando porcos. Se havia uma manada de porcos, havia um pastor apacentando porcos. Ou seja, tem mais gente preocupada na igreja em manter o porco limpo do que ver o gadareno limpo. Ver o porco sujo do que o gadareno limpo. Você está entendendo por que a gente se preocupa em dizer aqui, ó, confie somente no braço forte do Senhor? Por que está dizendo isso? Porque o versículo vai dizer, pastor Henrique, que eles vão pedir ao Jesus para se retirar da cidade. Ele vai dizer, versículo 17, capítulo de Marcos, capítulo 5. Eles pediram a Jesus para se retirar. Ei, Deus está aqui nessa noite para curar a tua alma. Para dizer, não se importe com o que você ouviu.
de determinadas pessoas que estão como aquelas pessoas disseram para Jairo: não incomode mais o mestre. Sua filha já está morta, a tua vitória já não vai chegar. Para que fazer uma campanha toda terça? Não adianta. E Deus está falando assim: adianta sim, se você reconhecer quem pode fazer. Jesus está aqui no nosso meio. Jesus está aqui no nosso meio. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar nessa noite. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Deus da glória. Aleluia. Deus está aqui no nosso meio. Aleluia, aleluia. Deus, vai transformando nessa noite. Vai transformando. Aleluia, aleluia. Ele está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Deus está restaurando a tua vida. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, porque eu quero orar com você e voltar a palavra para o nosso pastor. Você não é mais esses discípulos que estão no mesmo barco que Jesus, dizendo: quem é que pode fazer? Quem é que pode restaurar? Você não é mais esse tipo de pessoa dizendo assim: ó, quem é esse? Quem pode resolver? Nós vamos reconhecer quem é Ele nessa noite, na nossa vida. Todo espírito de medo está sendo jogado por terra hoje nessa noite. Todo espírito de desistência nessa noite, aquela voz que está na tua cabeça dizendo assim: ó, ei, desiste, não adianta, não adianta. Não, não, não. Você não é esse discípulo. Nós vamos reconhecer Ele como o nosso único, suficiente Salvador, dizendo assim, ó. Vamos orar nesta noite, porque Ele é o Deus que é a nossa bandeira. Ele é o Deus que traz a providência. O Senhor, como nossa bandeira, diz a palavra, que vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Senhor levantará a sua bandeira, porque Deus precisa fazer você se convencer que a sua confiança precisa estar no Senhor. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, livra-me de todos os meus medos, de todas as minhas dúvidas. Tira de mim essa insegurança que tem tirado minha paz. Eu vou orar, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Como aqueles discípulos estavam com medo e preocupados, porque a insegurança havia tomado conta de seus corações, porque aquela embarcação perdeu a estabilidade, a embarcação perdeu a estabilidade, Senhor, e aquela embarcação corria risco de afundar, mas o Senhor liberou uma palavra. Senhor, nesta noite Tu liberou e está liberando a palavra, e eu quero te pedir: remove toda insegurança, como Narabashuri Lebaraio. Remove toda insegurança, remove todo medo, Senhor, porque outrora ele se sentia seguro, ela se sentia segura, porque aparentemente tudo estava tranquilo, mas agora, Senhor, parece que a coisa saiu meio que do eixo. Mas eu sei que muitas das vezes, Pai, é Tu que sopra o vento, é Tu que permite o sono,
É tu que permite que venham os percalços, para que de verdade percebamos para onde tem apontado a nossa confiança. Senhor, assim como tu libertou Gadareno, assim como tu curou a mulher daquela hemorragia, assim como tu devolveu a vida à filha de Jairo, Deus que não mudou, porque é o mesmo que opera milagres, toca em nós nessa noite. Toca em nós nessa noite, porque como Ezequias disse, Senhor, nós estamos sentindo dores de parto. Como Ezequias disse, nós estamos sentindo dores de parto, mas força não há para dar a luz. Nós sabemos que Ezequias estava falando da sua dor, da sua inquietação, do seu medo, e como tudo aquilo estava tirando deles o vigor na Arábia, como Nerebachuri Lebarácia. Mas como o Senhor deu vitória, porque Ele clamou, nós estamos aqui clamando vitória, 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 vitória. Deus, em nome de Jesus, como um atleta olímpico, ele sobe ao pódio para receber uma medalha. Senhor, que no nome de Jesus, que hoje esteja sendo o dia de nós subirmos nesse pódio da entrega, da renúncia, mas da certeza que desse lugar não sairemos envergonhados. Senhor, nós não sabemos qual é a trama que se dá pelas nossas costas. Nós não sabemos qual é a trama que se dá quando nós saímos à rua para trabalhar, quando nós saímos à rua para as nossas atividades diárias. Senhor, nós não sabemos qual é a trama, nós não sabemos quem está de olho em nós, mas o Senhor tudo vê. Como tu não permitiu que Senaqueribe invadisse Judá, Senhor, na autoridade que é do teu nome, proteja essa casa, proteja esse filho, proteja essa família inteira, meu Deus. Comece encapsulando-nos para que sejamos escondidos em ti. Esconda-nos em ti nessa noite. Senhor, se tem alguém com arma de fogo, se tem alguém com arma branca, Senhor, tu sabe qual é a trama do inferno. Faz cair tudo diante de nós. Faz cair tudo diante de nós. Que 1000 esteja caindo ao nosso lado, 10.000 esteja caindo à nossa direita, e que nós não sejamos atingidos. Diga comigo: eu não serei atingido. O que o inferno liberou diante de mim está caindo por terra sem tocar em mim. Diga mais uma vez: o que o inferno liberou
está caindo por terra diante de mim, sem tocar em mim. Em nome de Jesus, celebre, Rei, com as suas palmas.